Pessoal, o assunto do momento, assim, né, o assunto que não quer calar, eu acredito que vocês também vão concordar comigo, é a tal da meia parcela, né? Que antigamente tinha parcela integral, que é o feijão com arroz, o consórcio convencional, a parcela reduzida, depois fluiu, que é o cara pagar 75% ou 70% do valor da parcela, mas agora o cliente pode fazer o consórcio pagando a metade do valor da parcela. E esse assunto rende, né? Então eu queria entender a opinião de vocês, quem quiser começar, a respeito desse tipo da meia parcela, em síntese, vamos dizer assim. Quem é que quer começar a respeito disso? Eu posso falar, posso começar. Até porque Manda brasa. eu, quando começou essa questão da minha parcela, eu estava bem assim, avessa a esse produto. Até por falta de entendimento de como é que funcionaria para mim poder oferecer como vantagem, né? E quando eu comecei a entender que realmente eu posso oferecer esse produto para o meu cliente como vantagem, eu vi que realmente era vantagem, que uma coisa que eu tenho comigo, que eu como vendedor, se eu não comprar o produto, eu não consigo vender. Sim, então assim, é um produto que eu compraria para mim, inclusive eu comprei para mim esse produto, para justamente, falando um pouco o que ele falou, Pedro, de a questão da aposentadoria, fazer um plano que eu consiga adequar a minha necessidade hoje, que não possa onerar tanto o meu orçamento, eu consigo adequar com meus custos operacionais que eu tenho hoje na minha casa, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu tinha que entender de que forma eu posso oferecer esse produto que não seja... Quais são as vantagens, né? Que são as vantagens e que não possa prejudicar meu cliente mais na frente, né? Então, aquela questão que a gente já bateu muito aqui, a questão da entrevista, entender que perfil de cliente é esse, que nem todo cliente vai se encaixar na minha parcela, né? O cliente que quer o imediatismo, que quer contemplar de imediato, é um plano que a gente não adianta a gente querer oferecer, porque ele não vai ser vantagem para o cliente. Agora, o cliente que quer fazer um consórcio, ou para pagar para receber o bem futuramente, um cliente que quer para investimento, um cliente que ele não tem condição de ofertar um lance, mas ele pretende ter uma contemplação, esse é o melhor plano que existe hoje no mercado. Vou citar um exemplo. Eu tive um cliente que atendi há uns 15 dias atrás, é um cliente que trabalha com Uber, né? E ele queria comprar, inicialmente nossa proposta seria ele fazer um consórcio para comprar um carro aproximadamente de 70 mil. Eu iria utilizar o lance embutido, mais alguma coisa na carta, mas ele ia se descapitalizar. Ele ia ofertar um lance e ele, Raquel, eu não vou mais fazer o consórcio porque eu vi que eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho e vou me descapitalizar e eu não quero me descapitalizar. Aí eu disse, puxa, mas o senhor falou que queria trocar de carro, mas realmente foi só um motivo, seria só esse? Mas você ainda tem interesse em trocar de carro? Tenho interesse em trocar de carro, porque eu trabalho com Uber, eu pago R$700 de aluguel, dá aproximadamente 3 mil todo mês. 700 por semana. 700 por semana, e ele paga 3 mil durante o mês, né? E eu disse, professor, eu tenho um plano que ideal para o senhor. O senhor vai fazer uma carta de crédito aproximadamente de 100 mil, vai pagar em cima de 50, né, de 50 mil. A parcela do senhor vai ser aproximadamente uns 600, 700 reais. Fica bom para o senhor? Fica. O senhor vai todo mês ofertar um lance de 25%, que tem probabilidade de contemplação. Eu não estou lhe prometendo... Vai concorrer só com quem ofertar 25 também. Eu não estou lhe prometendo contemplação imediata, eu estou lhe prometendo que se em algum momento, estou pagando rigorosamente disso, você vai participar apenas com aquele grupo de 25%, né? Porque no grupo que a gente estava colocando ele, que eu coloquei esse cliente, ele tem 4 modalidades de contemplações. O sorteio, o lance livre, que é quem dá mais, a contemplação por 25% e a contemplação por 50%. O fixo de 25% e o fixo de 50%. Isso. Teve um cliente que ele me ajudou a vender isso para ele. Ele disse assim, então quer dizer que quanto mais o tempo passa, mais fácil fica. Eu disse, isso mesmo. É mais ou menos isso. Então assim, quando eu mostrei para ele que ele não ia concorrer com o mesmo cliente do lance livre, que tem mais potencial de pagamento de lance, menor, com mais um grupo com mais chance, mostrei para ele que esse grupo, ele estava contemplando aproximadamente 17 contemplações por lance fixo, que é uma quantidade muito boa, né? E ele viu que tinha condições reais de um período, talvez não tem pouco tempo, ser contemplado, então eu vou fazer. Porque, Raquel, pensa bem, a parcela hoje é 700, mas eu não estou com o meu carro. Se eu for contemplado, eu vou deixar de pagar 3 mil de aluguel. Se não, na hora que ele for. Né? Eu vou deixar de pagar 3 mil de aluguel na hora que eu for contemplado. E a minha parcela, por mais que ela tenha um reajuste, porque ela vai aumentar um pouco, proporcional à contemplação dele, né? Por mais que fique R$ 1.200 a parcela, ainda tem saldo para ele fazer outro consórcio e colocar como investimento
e futuramente ele Acredito começar... eu que a parcela ainda fique maior, sabe, Ranieri? Fica não. Mas mesmo assim é negócio. Fica não, É porque ela tá contando com os 25 embutidos. Vai sair Exato. só vendedor, Sim, é. sim. Se o No cliente sorteio vai ficar maior. No sorteio, Entendi. se ele... Eu digo assim, se andar demais o prazo, pode ser que isso aconteça, mas mesmo assim, ainda é excelente, porque ele não teria de outra forma, entendeu? Não, imagina, digamos que a parcela dele ficasse após a contemplação, a parcela de R$ 1.500, ainda tem um saldo, mas R$ 1.500 para ele fazer outro consórcio. Não tenho dúvida. Futuramente ele contemplar e ele A deixar catraca de ser, girou, começou o negócio. ele vai deixar de ser a pessoa que aluga para a pessoa que vai alugar. É o locatário em vez de inquilino. Né? Então assim, Excelente. Perfeito. Pode concluir. inclusive ele ficou tão satisfeito com essa proposta que ele colocou a gente no grupo de Uber para oferecer os produtos justamente para os clientes que trabalham com Uber, que querem sair do aluguel. Se eu disser para você que um amigo nosso, que é especialista em consórcio também e tal, foi em Foz do Iguaçu conhecer lá essas estratégias de meia parcela assim que surgiu. Ele pegou o táxi do aeroporto, o Uber, do aeroporto para o hotel, e o cara do táxi pagava uma carta de 1 milhão, meu filho. 1 milhão. Porque a parcela é meia parcela. O cara disse, cara, eu fiz uma carta de 300, fui sorteado. Aí eu vendi, eu fui lá e vendi 1 milhão. Ou seja, virou um negócio também. É isso que eu ia falar. Você tem, exemplo, ao invés de eu te vender uma carta de 100, eu vendo 2 de 100, porque a parcela é mais... Então, assim, eu tenho meu perfil formado a respeito da minha parcela, porque eu vendo muito meia parcela. Mas é como a Raquel disse, tem o perfil do cara. Isso aqui não é para você. Não, isso aqui é para você, né? Me conta você, Ranieri, aí o que é que você... Tu também atua muito com essa meia parcela e tal? Atuo e eu acho isso muito interessante, porque traz mais pessoas para o consórcio, dá oportunidade para outras pessoas que não iam conseguir pagar uma parcela 100%. Você está contribuindo só com metade, isso é interessantíssimo, porque você está sem um bem. Você não foi contemplado ainda, você está pagando só a metade, a partir do momento que contempla, é que você paga 100% ou continua pagando a mesma, só que recebe metade do crédito. E é tanto que esse mercado está atraindo até investidores, como a gente falou. Sim. O cliente agora ele não está pensando mais só em comprar um carro, um imóvel, ele está fazendo consórcio, meia parcela, pensando em investimento, pensando em aposentadoria imobiliária, formação de patrimônio, porque cabe no bolso dele. Está contribuindo um pouco menor por mês e consegue encaixar o custo. E outra de vida coisa, com ele investimento. vai investir em cima da meia parcela e quando ele for ter a rentabilidade é em cima do crédito cheio. Exatamente. Isso é o poder do consórcio, né? Você alavancar esse crédito. Se você fizer um cálculo para o cliente, ele fazendo uma carta de crédito, botar aqui um valor de 100 mil, pagando meia parcela, se durante o período de 12 meses ele for contemplado, o investimento dele foi muito pequeno. Se esse cliente... Não, em 12 meses ele tem uma rentabilidade aí de uns 3.000%. Não, o que não tem investimento nenhum do mundo Não, que chegue perto disso. O interessante é que ele investiu pouco. Ele tem duas maneiras de trabalhar. Ele pode botar para fazer a carta contemplada, e vender a carta contemplada e ganhar em cima da carta contemplada, ou ele pode adquirir o bem, seja ele o carro para colocar em Uber, ou seja, para adquirir o imóvel e colocar para alugar e ter a rentabilidade ainda maior. Acabou. O investimento pequeno. É isso. Agora, Só para fazer uma neta, esse plano, ele para a minha parcela, é justamente para quem não tem pressa. Médio e longo prazo. Médio e longo prazo, porque ele vai trabalhar em cima da situação que ele tem e os grupos têm real. muito mais gente para poder ter saldo, evidentemente. O lance livre é muito mais alto porque vai ter mais gente ofertando. Quem é paga natural. parcela integral também está no grupo de quem paga meia parcela. Pode ter, né? Em algumas administradoras. Em algumas administradoras também, Pedrinho, não sei se vocês já perceberam, tem algumas que quando fala de meia parcela, sei, mas 1.000, metade é 500. Tem algumas administradoras que cobram metade da taxa de administração até a contemplação. E algumas que a taxa de administração total já está distribuída nos primeiros 50%. Já perceberam isso? Para arrecadar mais e contemplar mais. E assim, mas às vezes é inteligente partir, opa, isso daqui está me cobrando só a metade da taxa. Também é legal, entendeu? A meia parcela eu penso assim como uma parcela social. É um trabalho social, eu fico pensando. Às vezes você pega um cliente que ele fez um castelo de areia a vida inteira dele, ele não juntou, ele mora de aluguel, ele tá com uma vida lá difícil. E ele não consegue tracionar, cara. Corrida dos ratos lá. Ele tá na corrida dos ratos, ele não consegue tracionar e ele paga lá uns R$700 de aluguel e você chega para ele, cara, eu vou te ajudar a sair dessa corrida dos ratos.
tu tem como reservar 25 reais por dia no teu orçamento? Essa parcela é fantástica para ele. Com 700, 800 reais, a depender da administradora, ele vai pegar um crédito de 200 mil. Aí ele já vai começar a ter esperança. E antigamente o cara argumentava muito assim, nesse sentido. Quando você chegava, poxa, cara, tu tem que sair do aluguel. E o cara sabe que tem que sair. Ele disse, mas eu não posso pagar os dois. Não dá para pagar o consórcio. Aí hoje ele já tem essa ferramenta. Com a meia parcela, ele pode pagar um financiamento de um carro junto com a meia parcela do consórcio. Ele pode sair do aluguel aos pouquinhos, porque é o que a gente é o que o Ranieri fala. Pedrinho, às vezes tu entra muito no psicológico do cliente, mas tem que entrar. A gente tem que fazer esse apelo para ele. Cara, não vai ser no tempo que tu quer, mas vai ser no tempo que você precisa. Porque assim, ó, se o cliente ele nunca aderir ao consórcio, né, ele nunca vai ter um bem. Ele tem 3 modalidades de comprar o bem, né? Ou à vista, financiamento ou consórcio. À vista, nem todo mundo tem condições, então vai descapitalizar. No financiamento, hoje mudou com a nova regra da Caixa, né? Ou é 30% ou é 50% de entrada. Para no final pagar 2, 3. Para pagar 2, 3 imóveis, né? E mesmo dando 30% de entrada, não quer dizer que todo mundo vá conseguir a aprovação do financiamento, né? Com 30% de entrada, eu posso juntar com meus 25% do embutido e conseguir uma contemplação imediata. Se eu não tenho condições de ofertar dar uma entrada de 30%, eu posso fazer a meia parcela e tentar contemplar apenas com o lance embutido, onde eu encaixo no meu perfil de condições de querer comprar o meu imóvel, de sair do aluguel e conseguir pagar uma parcela que encaixa no meu perfil. Né? Sim. E assim, a gente é geracional aqui da mesma idade praticamente, né? Eu sou mais novo. Na minha época, a gente para poder construir casa, ia lá no depósito, aí ficava comprando saca de cimento, comprava tijolo. Vou pagando aqui. Vou pagando devagarinho. Aí chegou um momento que o depósito disse, rapaz, eu estou vendendo barato e aumentou o cimento, eu tenho que entregar para o Pedro o cimento mais caro agora. Pois é. E aí o consórcio meia parcela, ele tem esse apelo social. De você chegar, porque a gente transforma vidas, cara, das pessoas. Verdade. Quando o cliente contempla e ele está feliz, tudo bem que ele vai passar por um processo de pós-contemplação, mas só de você ter mostrado para ele o caminho e ter resolvido, cara, isso faz uma diferença muito grande. E é satisfatório. Nossa. Então a meia parcela totalmente se encaixa nesse. O cara vai super indicar o tempo todo. Posso falar o que é que eu acho da meia parcela? Terminou? Terminou. Vamos lá. Você foi sucinto dessa vez. Foi menos Ciro Gomes, né? Assim, cara, eu fui muito resistente também, assim como talvez a maioria de vocês, ou talvez vocês todos, a meia parcela. Né? Ah, Monteiro, é porque divide a comissão? Não. É porque... Também. Em alguns casos sim, mas é porque eu via assim, cara, é muito mais gente para o cara concorrer. Ele vai ter dificuldades para contemplar. Era assim que eu via. E o cliente que não contempla não indica. Mas eu entendi que existem os perfis. Um exemplo, o cara mora de aluguel. Só sai do aluguel se pagar o meia parcela. Não aguenta passar. Acabou-se. Né? Cara, eu sou assalariado, primeiro emprego, eu quero ter meu carro no futuro, meia parcela. Ele não aguenta pagar 600, 700, ele tem que pagar 200, 300 para um dia ter um carro. Né? Ah, mas quando contemplar a parcela aumenta, sim, atualiza, e você não queria que atualizasse? Não, é natural. Mesmo a parcela aumentando, ele vai adquirir o bem, no caso o imóvel. Mas ele não tem mais o aluguel para ele pagar. Não, eu digo no caso do carro, claro, nesse seu caso, sem dúvida nenhuma. Então, assim, hoje, 80% dos clientes que vêm no meu canal, eles dizem assim, Monteiro, sou avesso a consórcio, não gosto de consórcio. Mas meus amigos agora, o tempo todo nas rodas de amigos, a turma falando que está ganhando dinheiro em consórcio. Eu quero aprender a investir em consórcio. Como é que é? Aí lá vai eu explicar. Não tem só uma administradora com meia parcela, eu entendo melhor o cenário do cara. Aí o cara diz, então pronto. Qual é a pergunta que eu faço? A mesma coisa. Por exemplo, eu vou botar um dinheiro na XP, se eu tivesse esse dinheiro, obviamente. Qual é a primeira pergunta que o cara me faz? Você é um investidor arrojado ou conservador? É a primeira coisa que o cara me pergunta. Sou conservador, meu irmão, então tu vai ganhar aqui a merrequinha e tal.
Corre risco, né? Isso. Se eu for mais arrojado, ele né? Olha, tem essas possibilidades aqui e é um eletrocardiograma. Do mesmo jeito eu faço no consórcio. Aí eu disse, quanto é que você pode investir por mês? Aí o cara disse, R$500. Meu irmão, R$500 a gente não vai conseguir êxito rápido, porque tu vai fazer uma cota só, uma cota no meio de 2.000 não é nada. Apesar do que eu consigo enxergar em algumas administradoras, essa informação é riquíssima, quantas pessoas estão ofertando o lance fixo. Isso é satisfatório. Tem administradora que não permite. Você vê a concorrência real ali, né? Então eu consigo de fato não criar uma previsibilidade exata, mas eu consigo dizer, olha, aqui está mais fácil que aqui. Né? Se eu pego um grupo que tem 1.000 pessoas ofertando e o grupo está entregando 12, é mais fácil do que eu num grupo que tem 500 ofertando e está entregando 1? Natural. Então dá para me ter uma ideia. Isso não significa que eu vou tirar no segundo, terceiro mês. Isso só quem vai dizer para o cliente é o consultor. É o profissional. Não é a administradora, é o consultor, é o profissional. Exato. Eu não posso visar nesse momento comissionamento, eu tenho que visar relacionamento. Para mim poder ter a contemplação do cara, etc e tal. Então assim, quando ele diz, eu quero investir, esse investimento, como a Raquel citou inicialmente, eu fazendo várias cotas meia parcela no mesmo grupo, eu vou aumentar meu raio de possibilidades, o meu radar aumenta. E no momento que eu contemplar, eu decido se eu vendo a carta ganhando uma alta rentabilidade ou se eu compro um bem periciado que está. E se eu tiver várias cartas, eu posso fazer isso. Então, assim, quando eu encontro um cliente mais arrojado, né, como eu tenho encontrado no canal e virão mais, e vocês também encontrarão e encontram, o cara diz, um cara que eu vejo um potencial de fazer 20, 30 cotas, o cara desse vai ter êxito naturalmente, não tem como. Uma cada exatamente. 3 meses, e outra, quando ele contempla a primeira, digo isso com toda exatidão, ele pega o lucro e faz mais 3, 4. Ele já pensa em ter mais. Porque ele está vendo que aquilo funcionou. Só para a gente fazer aqui um adendo. Um cliente que está pagando aluguel, que paga aproximadamente uma casa. Hoje não tem mais aluguel barato, né? No mínimo aluguel R$1.000, R$1.200, né? Se ele pegar uma carta de crédito hoje de 200 mil, né? Que ele pode fazer, utilizar os 25%, na meia parcela ele vai pagar uma parcela aqui de 648. Que dá para ele unir, né? E ainda digo mais. Se ele concorrer no lance fixo de 25%, ele concorre com um determinado número de pessoas. Se ele concorrer no lance fixo, isso vai diminuir a metade ou para 1/3 com o lance fixo de 50%, porque não é todo mundo que vai ter 25% do bolso para pagar. Não, mas aí, ó, ele fez um consórcio pagando parcela de R$600, né? Foi contemplado com lance de 25%, que é 50 mil, descontou do crédito e recebeu 150. Qual a probabilidade dessa pessoa que paga um aluguel de R$1.200, ele conseguir financiar, porque ele não tinha entrada? Não resta dúvida, claro. Ou então ele compra assim imóvel à vista? Não tem como. Não é impossível. Uma parcela de Eu estou querendo dizer que assim, ó, um cara que vai tentar financiar, ele tem 25% no bolso. Tem que ter, no mínimo. Então é melhor ele ofertar o lance de 50%, ele vai diminuir a concorrência para um punhado de pessoas e ele vai tirar só com 25%. Me diga um grupo aqui de imóveis que eu contemplo com 25% em qualquer administradora? Não existe. Só se for não existe, só se for num prazo muito curto, 50 meses, ninguém aguenta pagar num prazo desse. Então, assim, se eu condicionar, se eu tiver a inteligência, a expertise de direcionar o cliente para o lance fixo de 50, sabendo que ele tem os 25, ele vai contemplar muito mais rápido. E quando ele tem muitas, é natural que possa acontecer um sorteio, porque ele tem várias, ele está em todo canto ali do grupo. É onde os meninos falaram sobre a transparência, né? Porque a gente consegue visualizar dentro da administradora o perfil do grupo, a quantidade de pessoas que estão ofertando lance dentro do lance fixo, do lance de 50%, né? No caso, lance fixo de 25%, a quantidade de pessoas, a concorrência do lance livre, e a gente consegue ver nos últimos 12 meses. Eu tenho uma situação aqui que não é meia parcela. Vou dar só um spoiler para vocês aqui, que vocês são muito ligeiros, eu não posso dizer onde é que as andorinhas dormem, não. Mas eu consigo encontrar um grupo com parcela reduzida, que não é meia parcela, com pouquíssimos participantes,
Pouquíssimos comparado ao mercado aí. Tem 5 mil, 10 mil. Meu irmão, tem 90 pessoas ofertando o lance, o grupo entrega de 25%. 90 pessoas ofertando, o grupo entrega 8%. O grupo desse é maravilhoso, a possibilidade do cara. Aí eu botei um cliente que fez 15 cartas nesse grupo. Hoje tu vai contemplar aqui umas 7 no primeiro ano, fácil. Vai ou não vai? Então isso chama-se a estratégia. Então quando eu digo que eu garanto a melhor estratégia, eu digo nós profissionais, a gente sabe o que é bom pro cara. Quando ele diz, meu irmão, não vá por aqui não, é igual a mamãe. Meu filho, não suba aí não, você vai cair. Entendeu? É a mesma história, né? Menino que não obedece à mãe, pronto. Então assim, a gente sabe onde é que estão. Essa inteligência artificial, ela se sobrepõe a isso porque ela me dá um mapeamento de lance livre e tal. Mas talvez haja estatísticas também para o lance fixo nessas condições, né? E ela consiga me identificar. Esse grupo aqui é mais facinho, meu filho. Isso não significa dizer, isso é importante dizer, que eu entrei num grupo com 1000 pessoas que entrega um bem e o Ranieri está no grupo que tem 500 pessoas que entrega 10 e eu não posso tirar primeiro. É o fator sorte, ele está diretamente ligado. É uma numerologia. Mas assim, voltando aqui à meia parcela. Se o investidor é arrojado, e a meia parcela é para o investidor ou para esse outro cliente que eu citei, ele consegue êxito, alta rentabilidade na carta de crédito. Vamos usar aqui um exemplo. Uma carta de crédito dessa, 200 mil, parcela de... E a parcela 600 e pouco, né? Isso não é adesão. Não. É a parcela mesmo. Parcela mesmo. A parcela de 200 mil fica 648. Pronto. O cara está pagando 648. Vamos dizer que esse cara pagou 15 parcelas. Vai ser 648 vezes 15, vai dar uns 10 mil. Né? 10 mil. A carta é 150. 9.700. A carta é 150, porque ele usou os 25, descontou da carta. O cara não vende uma carta dessa aqui por 20, não. 20, eu estou dizendo assim, no mesmo minuto. Certo? Por 20 ele vende para quem compra para revender. Quem é que dobra o seu dinheiro em 15 meses? Pagando de forma parcelada? Não existe. Uma coisa é o Tesouro Direto, eu boto 10 mil lá, daqui 4 anos vou buscar 13. Aqui não, eu fui pagando de 600 em 600, pum, no 5º mês, dobrei o meu dinheiro, bicho, essa conta se o cara fizer. Então assim, então eu vou tirar todo o meu dinheiro da XP e vou botar aqui, não é isso que eu estou dizendo. Mas não deixe todos os ovos numa cesta só. Eu tenho vários clientes de XP que o cara tem 10 milhões lá, Ranieri, 10 milhões. Isso rende para ele o quê? Vamos botar aí 1%. Talvez, máximo 1,5%. Pronto, vamos botar aqui, faz o seguinte, pega metade desse rendimento, deixa o teu dinheiro dormindo lá. Faz uns consórcios aqui. Os caras começaram devagarzinho, rapaz, isso vai dar certo. Os caras agora querendo tirar o dinheiro de lá dos investimentos para investir, porque contemplou um imóvel de 500 mil, já comprou, adquiriu mais uma posse e o inquilino ainda está pagando. É porque assim, é uma probabilidade de contemplação real. Né? Não é uma coisa que a gente está prometendo uma situação que não possa acontecer. O que não vai existir é mágica. Eu quero fazer amanhã eu quero contemplar e ganhar 30 mil. Ah, dá licença. Por favor. Aí o vendedor aparece de novo. Oi, estou aqui. Tem um grupo aqui mágico, pré-contemplado da carta. É nessa hora. Se o cara fizer conscientemente, com o pé no chão, é satisfatório. É o que a gente fala. Isso tudo é o poder do consórcio. Se você souber identificar todas essas oportunidades, com certeza, você acaba fazendo o consórcio da forma correta. Não tenha dúvida. Na verdade, o Ranieri, assim, vão sempre se ajustando possibilidades, né? Olha só que interessante. Uma coisa que eu descobri, é uma novidade. Talvez poucos de vocês saibam, mas nos próximos dias vai ser revelado. Qual era o maior gargalo do cara que dizia, eu não posso fazer o consórcio porque eu não posso ficar sem carro? Todo mundo dizia isso. Sim. Né? Tem uma administradora que lançou um plano de troca de chaves, onde o cara não vende o carro, oferta o valor do carro dele como lance e tal. Qual é o gargalo da meia parcela hoje em dia? Muita gente. Vai demorar para me contemplar. Tá? Olha o mecanismo que criaram para isso agora. Isso aqui é novidade. O cara que pagar 6 parcelas consecutivas em dias, ele vai concorrer só com quem também pagou 6. Quem atrasou um aqui já está fora. O cara que pagou 12 também vai concorrer só com quem pagou 12. Com 18, com 24. Meu irmão, isso vai afunilando. Vai chegar uma hora que vai ter 6 pessoas só ofertando o lance. É como 3. Se fosse um lance de fidelidade. Cara, a intenção é contemplar. Acabou-se. Olha só.
E eles vão criando inteligências para isso, a entende? intenção é o quê? Contemplar, porque o cliente contemplado é um cliente satisfeito, e também fidelizar o cliente para não ter inadimplência. Ajuda as duas coisas, né? Lhe digo mais. Eles garantem a recompra da cota mesmo. Por 20%. É extraordinário. É extraordinário. Não, se você contemplar, eu garanto a você que eu lhe pago 20% na sua cota. Vamos usar esse caso aqui. 684, pagou 15, tinha pago 10 mil. O cara paga 20% em cima dos 150, 30 pau. Pum. Aí eu sou obrigado a vender para essa administradora? Não. Mas se eu quiser vender, ela me compra. Isso documentado, bicho. Então, quer dizer, olha a evolução desse negócio, olha onde é que está chegando. Entendeu? Antigamente as pessoas falavam, quando eu comecei há alguns anos atrás, né? Eu lembro que as pessoas falavam que consórcio não tem futuro. Quem quer fazer consórcio? E eu, graças a Deus, eu nunca acreditei nisso, né? Porque as pessoas acham que não existe cliente para comprar o consórcio. E geralmente eu pensava o contrário. Eu não conseguia ter essa visão. Eu achava que todo mundo que eu olhava ao meu redor era um potencial cliente consórcio. Tem gente que ainda diz, sabe o quê? Diz assim, o cara não compra consórcio, ele compra a casa ou o carro. Eu discordo completamente. E só pra Claro que ele tem a intenção do bem, mas e o consórcio não funciona para outra ferramenta? Pois é, aí eu sempre imagino, mas essa pessoa só pode estar tá louca, não pode. Porque se eu olhar ao meu redor, né, se eu for no shopping hoje e entrar lá, todo mundo pode ser meu cliente de consórcio, né? O cara quer comprar o carro pro filho, para ele, não está escrito na testa do cara. Né? Tem o cliente que quer fazer o consórcio de imóveis, construir, reformar, quer investir. Então, assim, hoje o consórcio, além de a gente que é vendedor, consultor, a gente ter essa consciência e acreditar no nosso produto que a gente vende, o mercado, ele mudou. Né? O mercado mudou. Hoje as pessoas têm mais consciência de fazer o cálculo do financiamento e ver que o financiamento hoje não é viável. Lógico que tem a questão do imediatismo, as pessoas têm muito isso ainda, né? Mas se a pessoa botar na caneta e fizer o cálculo, poxa, realmente o consórcio é mais vantagem. O cara tem muita pressa para tirar o carro, me veio à cabeça essa ideia aqui, rapidamente vocês vão concordar comigo. Aí eu consigo um grupo que ao invés de 5 mil pessoas, ele tem 500 e só tem 10 pessoas ofertando o lance fixo e entrega só um, mas ele é parcela integral. Isso não é bom para esse cara? Ele tem que fazer o sacrifício da parcela integral, sim, que já é a forma convencional, não tem nada diferente. Até porque financiamento não tem meia parcela, tem muita gente que se sacrifica. Exatamente, exatamente. Eu pedi para um colega meu que trabalha com financiamento, né, com banco, para ele fazer um cálculo para a gente, né? Fazendo um comparativo do financiamento com o consórcio, o cliente financiando 100 mil em 48 meses, que geralmente é o prazo que ele vai pagar em 48 meses com crédito de 100 mil, né? É uma parcela de 3.801. Olha aí. Se a gente calcula aí no final, quanto é que vai ser? 48. 3.801. 801, né? Para tirar 100 mil. Vezes 48. Isso. Ele vai pagar 82.448 a mais. Em cima de 100 mil é 82%. Prática, 82%. Então, assim, se a gente for fazer um comparativo com o mesmo crédito de 100 mil fazendo no consórcio, se ele pegar um grupo em andamento, ele consegue pegar uma taxa de administração de 0,18, 0,50 ao mês. Aqui está aproximadamente uma taxa de financiamento. A média ele vai pagar 21 mil a mais. Sempre vai haver as pessoas que não são adeptas e que vão falar mal de consórcio. Tem muita gente aí vacilando nas redes sociais, a verdade é essa. E o mais incrível é que o número de adesões só cresce. Então tem alguém errado nessa história. Né? Alguém não está enxergando porque... Desde a pandemia que a gente viu que vários mercados sentiram. E a gente melhorou, né? A gente cresceu. O consórcio, a pandemia foi ruim no consórcio por conta do aumento dos créditos, né? Dos índices de correção, que até alguns administradores limitaram isso. Colocaram isso. Né? Alguns limitaram a 3%, isso é muito satisfatório. O setor de consórcio cresceu. Eu estou com o número aqui da ABAC, né, que é a associação. As oportunidades. Que ele diz o seguinte, que nos últimos ativos, né, de outubro de 2023 para 2024, teve um crescimento de 10,8%. 10%, nem a alimentação talvez cresceu isso. Então, em outubro de 2023 foram 10,5 milhões vendidos. Hoje foi vendido 11,14 milhões. Então, assim,
Isso quer dizer que o mercado ele aqueceu. As Ó, pessoas na estão começando pandemia- a entender que consórcio realmente é vantagem. Na pandemia, eu achei massa essa informação desse cara, porque esse cara, como vendeu tanto carro sem ter ninguém nas ruas e tanto imóvel? E eu ficava realmente curioso com isso. O cara deu uma explicação para isso que eu digo, pronto, entendi, esse cara aí, ele tá certo. Você teve que ficar em casa. Você viu mais a sua família diferente. Isso aqui, o que é importante? Cara, eu preciso de uma casa maior, minha família é tão divertida, eu preciso de um espaço maior para brincar com meu filho e tal. Aí esse cara já tentava uma casa maior. E aquela casa menor já tinha outro que ia comprar que tinha uma casa menor. E é uma reação em cadeia. E outra coisa, claro, alguns, estou me desfazendo desse imóvel, preciso botar a indústria, as empresas em dia, estou me desfazendo e aí outro aproveitava a oportunidade. Isso. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço, isso aí é desde quando a gente nasceu. A gente trabalha com um produto que muda a vida, né? Muda a vida das famílias, das pessoas. Carro, do mesmo jeito. Eu preciso de um carro maior, preciso viajar com a minha família. Minha família é maravilhosa, eu estava só trabalhando. Eu não quero mais andar de ônibus porque eu não quero correr risco de ADC, né? Na época da pandemia. Quero comprar um Sim, carro, um amor. Também, claro. Eu tive um cliente, legal esse ponto. Ele é meu. A gente está em negociação, né? Mas a família dele é tradicional, negócio de locação de ônibus. Ele disse, Monteiro, não houve um tempo que nós ganhamos mais dinheiro do que na pandemia. Olha o que foi que aconteceu. Uma grande mineradora contratava os ônibus dele, né? E aí os funcionários e tal, e as atividades não pararam. Só que aí por conta da segurança e tal, enfim, disseram, olha, a partir de agora não pode mais ir 2 funcionários na mesma cadeira, tem que ir só um. Ou seja, ele dobrou o número de ônibus que ele alugava para essa empresa. É isso. Algumas pessoas também perderam muitas situações e tal. E era uma coisa que ninguém esperava. Eu espero que nunca mais aconteça, mas a gente teve que sobreviver a isso, né? Ranieri e Pedrinho, se vocês puderem me dar um feedback sobre... Fala-se muito no mercado. Antes disso, eu queria só um último comentário, mas a gente vai falar sobre leilão. Como é que a gente pode usar um consórcio para leilão? Muita gente pergunta isso no canal, sabe? Mas antes disso, o que é que se prega o tempo todo? Que isso me aborrece. Falando da minha parcela ainda. Você faz um consórcio de 500 mil pagando R$2.000. Eu insisto muito nisso, mas é porque realmente é chato. E aí, daqui a pouco você está contemplado. E aí você compra um imóvel. E aí o inquilino vai pagar. E aí você pega esses 2.000 que não tem mais do consórcio e faz outro imóvel. Daqui 5 anos você tem 10 imóveis. Cara, Não é tão assim, não. essa conta não fecha nunca. Esse povo tem que deixar de falar isso. Exemplo. Se eu for sorteado, porque na maioria dessas administradoras que eles estão pulverizando isso, não tem lance fixo. Eu dependo só de sorteio. Então tem 5.000, 10.000 pessoas e eu vou ser sorteado rápido. Vamos dizer que fosse. A parcela que é 2.000 já vira 4. Como é que eu vou alugar um imóvel de 500 mil por 4.000? Só aí já cai por terra a história, né? E aí não, ele vai se autoquitar. Vai não, você vai estar pagando consórcio, você não consegue fazer outro. Por isso que eu tenho essa teoria, né? Essa é uma teoria minha do Monteiro, que uma hora muita gente vai debandar dessa situação. Meu irmão, isso aqui não era do jeito que eu pensava, não. Então, assim, se não for uma venda consultiva, uma hora o cara vai recuar. Entendeu? Mas vamos lá. Falando dos leilões, o que é que vocês me dizem aí? Eu confesso a vocês que faço poucas operações com esse tipo de lance. Se vocês já tiverem feito, vocês vão entender até mais do que eu. Eu entendo um pouco porque eu procuro estudar, mas assim, eu não tenho clientes. Eu tenho um grande amigo que eu fiz aqui no canal, que ele é especialista em negócio de leilões. Mas eu não tenho vários clientes querendo fazer esse tipo de operação. Vão aparecer naturalmente, por isso eu estou me preparando e queria a opinião de vocês a respeito disso. O leilão que o pessoal fala como negócio, como investimento, ele não é tão direto igual se vende, né? Na realidade, o consórcio entra no leilão, por exemplo, primeiro você vai ver a regra do leilão. Tem leilão que você tem que arrematar à vista, aquele valor todo. Tem leilão que você tem que pagar 10% e pode financiar 90%. Esse aqui é o interessante. Esse imóvel que você paga 10% de entrada, porque você... Mesmo com essa regra nova, o leilão continua ainda assim? Cada leilão tem uma regra. Se não depende lá da Caixa Econômica. Pronto.
Existe leilão que você é obrigado a financiar só com aquele mesmo banco. Depende do, como é que é o nome do... Tem um nomezinho. As regras do jogo. As regras de pagamento do... Mas tem um nomezinho para isso. O que eu ia falar aqui é que, assim, para você começar a entrar no mercado de leilão, você tem que olhar muito o edital e a matrícula. Você tem que olhar o edital. Para saber as regras do... Saber a regra do jogo e a matrícula. Para ver se é viável. Também aí na matrícula e no edital você vai ver se, por exemplo, tem situação de desocupação, que já é uma situação mais complexa. Já tem isso, né, Pedro? É uma coisa que não é para amador. Assim, sendo bem realista, não é para amador. Você tem que entender do mercado imobiliário, você tem que entender de operação, cadastro. Por exemplo, onde é que entra o consórcio? O mais interessante que eu já pesquisei, que eu vi que é interessante, é o imóvel que você paga 10% de entrada, no ato que você arremata, e você pode financiar 90%. Não é o consórcio, é financiar. Você, antes disso, já deixa seu financiamento aprovado, para não perder. Você já deixa seu financiamento aprovado, financiou 90%. Paralelo a isso, você já tem um consórcio que está contemplado, para assim que você arrematar, você vai ter aquela responsabilidade do financiamento, você quita o seu financiamento, você vai pagar o juro de 1 ou 2 meses, vai ser aquele juro do financiamento de 200 e nada, aí sim você traz para o consórcio. O consórcio entra nessa hora, na hora de quitar o financiamento. Tem muita gente que vê, o consórcio com leilão, mas não, ele não é uma operação direta, é uma operação indireta. Sim. Aí vamos lá, aí ele pegou a carta de crédito e quitou o financiamento. Agora ele tem um imóvel que no leilão valia 200, só que agora o valor de fato do imóvel é 400 mil. Isso. Não é isso? Aí o que ele pode fazer? Como é que ele rentabiliza isso? Ou ele pode alugar, e aí aquela mesma coisa que está falando da alquitação, o próprio inquilino vai pagar a parcela, ou ele está com um imóvel que valia 400, ele arrematou por 200, ele gastou um pouco com a carta de crédito, com o financiamento, vamos supor que está saindo para ele por 250, mas ele foi um bom negócio. Sim. Ele comprou um imóvel de 400, que vale 250, ele coloca a venda também, e aí quem for comprar, se a pessoa for financiar, for comprar à vista, ela também... E aí me veio uma dúvida. Se for um edital que eu pago à vista, um imóvel de 200, aí eu pago 200, só que agora esse imóvel vale 400. Se eu tiver uma carta contemplada de 400, eu consigo jogar em cima dele e agora eu tenho uma liquidez... Depende da administradora também, por isso que não é para amador. Isso. Você tem que ver vários cenários. O que acontece muito? Na maioria das vezes, quem entra nesse segmento, ele é empresário. Ele tem um CNPJ, porque tem operações, leilão, a maioria você só pode comprar no CPF. Então a pessoa, ou ela tem um consórcio no CNPJ para fazer essa operação, e aí você quitar e comprar... E são limitadas as administradoras que eu posso comprar física da jurídica. Física para jurídica. Por isso que não é para amador. Mas é um mercado que está crescendo muito. Muitos investidores estão indo para esse lado, porque o consórcio ele é um dinheiro barato. Tem gente aí dizendo que é fácil. Tem jornada nesse negócio aí. Até porque, por exemplo, algumas administradoras prometem você fazer a alienação do próprio imóvel. Eu tenho minhas ressalvas. Mas você pode fazer um cruzamento também de operação, como o Ranieri falou. Você tem um consórcio na PJ, aí algumas administradoras você tem que ter, por exemplo, o quadro societário para poder dar certo, né? Então, você faz a troca. E aí pode falar. Outro detalhe importante, então pronto, eu tenho um CNPJ também, tem outra regra. Se o CNPJ for um sócio, ou sócio, marido e mulher, tem administrador que não aceita, tem que ser um sócio terceiro, realmente. Não é para amador. Por isso que não é para amador. Verdade. Você tem que entrar bem preparado, bem estudado. Eu tô aprendendo, confesso isso, mas eu não quero ainda pegar os meus clientes e dizer, vamos nessa aqui, vamos fazer. Porque não é muita energia, muito movimento. Eu prefiro dele, vamos investir de outra forma. Eu acho uma estratégia muito mais interessante. Pode ser que no futuro próximo não seja mais, mas eu ainda tenho esse pensamento. Por que esse mercado está crescendo? Eu li até um artigo ontem, os imóveis que estão indo para leilão, que não é uma informação ruim, porque são famílias que compram imóvel desse, né? Compram financiado. O índice aumentou mais de 100% do ano passado para cá. Vamos supor que de imóveis retomados. Que estão indo para leilão. O pessoal está entrando nos financiamentos, não está conseguindo pagar, muito por falta de planejamento, falta de educação financeira, e aí o mercado é cruel. E outra coisa, é uma oportunidade. A turma financiava de todo jeito, sem entrada, com 5% de agora aí colapsou. Agora, se você procurar nos jornais, você enxerga imóveis de repasse o tempo todo. O cara não está aguentando pagar, ele está repassando. Já vi esse mercado. Né? E tem que ter assessoria jurídica também, porque de repente
O antigo dono ele pode entrar com processo revisional. E aí é por isso que a gente está conectando com um corretor que ele é pós-graduado em Direito Imobiliário, especializado em imóveis de leilão. Sim. Para poder ter esse respaldo jurídico. Porque de repente você compra um investimento que vira um Não tem dúvida, isso é orientado mesmo por esse meu camarada lá fala muito sobre isso. Agora, assim, dando um detalhe, eu tenho um cliente que ele faz essas compras, essas aquisições, mas olha que legal, ele juntou, ele mais 3 amigos, eles têm um CNPJ, já pensando nisso, em quitar os financiamentos dos animais, aí eles vão mesclando. Tu vai colocar o cadastro. Se especializaram, tudo aí, exatamente, é um negócio. Se especializaram, é isso. Ninguém faz nada se não for... Eles fizeram tipo um SPE, ou Ranieri? Eles se juntaram, tem um CNPJ, aí participam do leilão, todos acompanham, todos estudam, um arremata e bota no CPF. Aí o CNPJ de todos quita aquela operação. Aí eles colocam a venda, pegam o lucro, dividem para os 4 e assim vai. É um processo. Né? A respeito de... Vocês têm feito muita operação para o cara construir? Eu não faço muito não, faço operação. Eu gosto muito dessa operação. Mas assim... Como administradora, pela facilidade. E assim, eu encontrei um cliente totalmente desesperado no canal. Me deu foi dó esse cara. Ele fez 10 cotas de 400 mil numa administradora e ele passou 1 ano para contemplar, lance alto. Contemplou. Quando ele contemplou as 10, ele disse, ufa, agora eu vou construir, né? A administradora vai sim, o senhor constrói com seu dinheiro. Quando você terminar, eu lhe pago a título de ressarcimento. Esse homem não infartou o coração dele. Meu amigo, esse cara é porque a paciência chegou e parou. Ou seja, eu estou ajudando ele a vender as cartas, porque ele não pode usar. Ele disse, Monteiro, que sentido tem isso? Se eu tivesse esse dinheiro para construir, eu ia fazer consórcio e esperar 1 ano. Não sai nenhum. E a regra da administradora é essa. Ou seja, vamos fazer num bancão. O bancão vai te pedir outro imóvelzão do mesmo valor para tu poder construir lá. O vendedor não vai te dizer. Ou seja, não é porque é consórcio que é tudo igual, não. As regras são diferentes. Tem administradora que segue o cronograma, que pede orçamentos e ela que vai escolher e ela vai pagar na conta da empreiteira. Tem administradora que paga 60% na primeira etapa e paga na conta do cliente, meu irmão. Confortabilíssimo. Entendeu? Agora, se fizer na administradora errada, depois não tem volta, não. Eu vou ligar para o vendedor de 1 ano atrás, ele já está trabalhando com telefonia. Eu tive uma situação de alguns clientes que levantaram capital através do consórcio de imóvel, né? Um grupo em andamento, prazo mais reduzido. E geralmente, por incrível que pareça, quem me conhece sabe que eu trabalho muito com consórcio de veículos, né? Tenho muito conhecimento em concessionária e revenda, né? Então eu acabei sendo muito conhecido nesse mercado pelos revendedores de carro, pelas revendas, né? Aí a gente começa a conversar, um bate-papo mesmo entre os donos de loja. E esse cara pode levantar o capital aqui para a tua revenda, levantar 300, 400 mil e com a taxa de administração muito barata e eu consigo te contemplar. Usando consórcio de veículo, né? Não, ele fez o consórcio de imóvel para levantar um capital. Mas você sabe que também pode pelo de veículo, né? Sim, claro. Mas é mais rápido ainda. É mais rápido, mais prático. Não, mas aí no caso ele fez. O consórcio já tinha feito. Na verdade ele tinha um imóvel que estava no nome da irmã e ele queria levantar esse capital. Se ele for através do banco para ver quanto é que ele levantava, o juros era muito alto. Então eu dei uma proposta para ele levantar aproximadamente 350 mil nesse imóvel, que já era dele, né? E a gente conseguiu contemplar no 2º mês, inclusive ele contemplou sem lance, contemplou só com lance embutido. Fez o processo todo, demorou aproximadamente uns 30 dias, acho que demorou menos. Acho que não foi mais rápido por conta dele mesmo, porque ele não dava entrada no processo. Sim. E ele ficou totalmente satisfeito, imagina. Fiz o consórcio da economia, né? Ele fez o consórcio, contemplou, levantou o capital que ele precisava para justamente botar dentro da loja. Eu estou em contato com um cara ali, ele quer comprar uma propriedade de 10 milhões, certo? É uma propriedade rural, ou seja, não é todo consórcio também que vai aceitar. Existem outras regrinhas e tal. Pois é. Aí o que é que acontece? Ele disse, não, cara, eu tenho esse dinheiro. Eu não preciso fazer consórcio, né? E aí lá à vista eu tenho um poder de barganha e tal. Eu disse, certo. Não vou lhe vender o consórcio, eu vou lhe vender o conceito. Vamos dizer que hoje a gente fizesse 10 milhões de consórcio
e tu tirar 5 mil da aplicação e ofertasse de lance, e tu pegasse os 10 milhões e comprasse à vista o imóvel do cara. Não, mas eu ia pagar a taxa, não sei o que. Tudo bem, tá certo. Qual é o dinheiro mais barato? É você tirar os 10 milhões e comprar à vista e deixar de ganhar o rendimento em cima dos 5? Ou é você tirar só 5 e deixar 5 rendendo? Que os 5 vai pagar a parcela? O cara olhou assim. Quer dizer, comprar à vista, às vezes não é interessante. Às vezes não é bom negócio. Eu estou imobilizando, deixando de ganhar o rendimento, o cara diz, Monteiro, tu tem razão. Nós estamos nessa paquera. Porque nessa situação do teu cliente, ele estava visando só a questão da economia. Ele não estava visualizando a É o cara que vem de origens, que compra à vista, é a melhor situação, e não sei o que. Que não quer pagar juros para ninguém. E outra, uma operação dessa, o cara consegue customizar a taxa de administração junto à administradora. É 14, vai pagar só 9, o cara, opa, 9 é 9. Ele faz a conta, né? Planilhado e tudo. Então, assim, esse tipo de mega operação estruturada, eu sou fã, né? Eu gosto de fazer, os clientes me procuram, eu conheço, já fiz diversas vezes, e eu gosto desse tipo de operação, porque você abre uma gaveta, vamos dizer, que o cara não tinha. Você mostra um caminho que ele... Cara, isso é bom. É o dinheiro novo. A turma, esses caras têm acesso a Banco do Nordeste, com 6 meses de carência para pagar a primeira taxa desse tamanho? Tem. Só que o Banco do Nordeste disse, Pedrinho, eu não tenho mais nada para lhe emprestar, não, já deu. Ele vai atrás do dinheiro novo. Onde é que está o dinheiro no consórcio? Ele só precisa ter os bens e fazer o movimento certo, achar um profissional que nem nós e tal. Se ele fizer de qualquer jeito, ele vai se aborrecer.